Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e bem-vindos ao primeiro Conversas à Quinta que realizamos na rádio do Observador. Já realizamos mais de 100 programas destes no site do Observador e agora damos também início a esta programação regular na rádio que se estreou esta semana. Para este programa, um tema de grande atualidade. A recandidatura do Presidente Trump, apresentada a semana passada, e esta situação de tensão que se vive no Golfo Pérsico entre os Estados Unidos e o Irão, que teve já vários episódios, mas que no fundo se enquadra numa política mais geral da Casa Branca relativamente àquela região e ao que tem sido a política externa dos Estados Unidos. Mas vamos começar pela recandidatura. Uma questão que se coloca naturalmente é saber se uma presidência marcada por tanta controvérsia e por uma figura tão abrasiva como é Donald Trump pode chegar ao fim e ter o voto novamente dos americanos. Neste momento estamos numa situação ainda muito longe das eleições, elas só serão daqui praticamente um ano e meio, um ano e 4 meses, mas já há muitos candidatos no terreno, sobretudo no campo democrata, onde há mais de uma dúzia de candidatos, se bem que entre essa dúzia de candidatos se destaca um antigo vice-presidente Joe Biden, portanto que trabalhou com Barack Obama, é aquele que neste momento aparece como favorito, e depois um conjunto de candidatos que se situam na ala bastante à esquerda do partido, com destaque para o senador Sanders, que ficou quase a derrotar nas primárias de há 6 anos Hillary Clinton, e a senadora Warren, que também se situa na ala esquerda do partido, e é sempre muito difícil de prever o que pode acontecer numas primárias onde habitualmente as bases do partido se situam são um pouco mais extremas, situam-se um pouco, no caso dos democratas, mais à esquerda que a base eleitoral do partido. Jaime Gama, acha que Donald Trump tem reais possibilidades de ser reeleito, ou aquilo que aconteceu nestes midterms, nas eleições de novembro passado, em que, na prática, os republicanos sofreram uma derrota pesada, sobretudo nas eleições para a Câmara dos Representantes e no voto nacional, quando nós olhamos para o voto nacional, para o total da votação, os coloca numa situação difícil. Isso vai acabar por condicionar a eleição de 2020. Bom, o Presidente Trump tem muita energia e tem muita capacidade de se reinventar cenicamente. Ele é um one-man show. E este arranque da campanha eleitoral, aliás, já fez 50, porque ele regularmente faz este tipo de comícios, são muito bem orquestrados, porque tem toda aquela cenografia que agrada à base forte do seu apoio e transmite as mensagens todas que tem a transmitir àquele espaço militante. Não é de excluir que num resultado final da campanha o Presidente Trump possa vir a ser reeleito. Ele não tem, aliás, concorrentes no campo republicano. Se, contudo, aqueles que ambicionariam ser candidatos não são, porque não estão para ser maltratados e para sofrer com isso, e, embora não concordem com o Presidente Trump, votam nele. Portanto, o Partido Republicano está trumpizado. Trump não tem uma origem republicana, é alguém que fez uma aquisição do campo republicano. Houve vários, inclusive, houve alturas em que ele financiou candidatos democratas. Sim, ele próprio esteve ligado ao Partido Democrático. Portanto, não é por acaso que o ex-presidente Clinton e a mulher, depois tão odiada por Trump, estiveram num dos seus casamentos como convidados. Portanto, tudo isso tem um passado também muito interessante de desbobinar. Agora,
quais são as vantagens e quais são os problemas que tem o Presidente Trump. As vantagens é que ele tem contra ele 20 candidatos democráticos que se vão digladiar agora nas primárias e portanto, fazem com que a candidatura mais proeminente do campo democrata, que é Joe Biden, vá ser muito flagelada durante todo este período. Sim, e Joe Biden tem uma tendência para as gafes, que é uma coisa que... Sim, mas isso, digamos, não faz mal. Quer dizer, é algo que não tem consequências. Ele já desde uma candidatura candidata à nomeação presidencial pelos democratas ficou célebre porque leu um discurso de Neil Kinnock na íntegra que lhe tinha sido preparado por um assessor e que tinha omitido a autoria. Isso fez um grande sucesso à altura. Mas, digamos, Biden tem contra ele, sobretudo, a idade, tem 76 anos. É uma espécie de reinventar o cinema americano e buscar o Gregory Peck ou um desses atores dos anos 50. Mas agora, por exemplo, para alguém que se situa, para alguém que se quer apresentar, que precisa de conquistar a base do partido, a sua entrada com lembrar as suas raízes, como ele fez agora, ligações a um velho senador segregacionista. Sim, mas isso é compensado pelo facto de ele ter sido vice-presidente de Obama. É verdade, e apesar de tudo, o eleitorado negro não tenderá a descolar de Obama, de Biden, por ter sido o vice de Obama. Portanto, ele aí está razoavelmente seguro. Ele é um centrista. Sim. E isso é a grande dificuldade do Partido Democrático, é ter um centrista, porque o partido que faça a síntese possível em torno de uma narrativa vencedora. E como o Partido Democrático está dissecado pelo delírio das identidades e cada candidato é fortíssimo na sua identidade, depois a construção de uma síntese é difícil. Isso favorece o Presidente Trump. Mas o Presidente Trump tem contra si várias coisas. Eu não digo a forma intempestiva como ele atua e a conduta, mas uma coisa que joga contra ele não é por acaso que ele é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que nunca conseguiu até hoje ter uma taxa de aprovação acima dos 50%. Ele está sempre abaixo dos 50%. Isso é uma coisa que é de ponderar. Embora também não os americanos até têm o gap tem diminuído. O gap tem diminuído. Já está nos 7%, mas todos os outros presidentes tiveram momentos acima dos 50% de aprovação. E ele nunca teve. Há um ponto em que ele tem, que é na condução da economia dos Estados Unidos. Aí tem, mas é 51%. Bom, agora, qual é o grande desafio eleitoral do Presidente Trump? Ele vai julgar junto ao seu eleitorado a seguinte noção: eu cumpri o que prometi, portanto, votar em mim teve consequências. E, portanto, agora não se trata de fazer a América great again. O slogan vai ser Keep America Great. Mantenha a América grande comigo, porque eu já dei uma volta. Mas, atenção, o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que faz com que a eleição do Presidente acabe por ser um sistema de eleição indireta, tem em alguns estados, os swing states, uma importância muito grande. E aí foi onde Trump foi buscar votos aos democratas, que agora os democratas recuperaram nas eleições para o Congresso. E porquê é que recuperaram? Porque são os tais estados desindustrializados, em que operários brancos são muito afetados e que, entretanto, não viram da parte de Trump a realização dos programas que tivessem consequências reais nas suas vidas. Estamos a falar de Pensilvânia, do norte, sobretudo. Wisconsin, o Rust Belt. Portanto, sim. Aquela zona... Aí Trump tem um problema. Depois, ele acabou com o Obamacare, mas esse eleitorado precisa de uma... Ele acabou mitigadamente, não tanto como quereriam os mais radicais do seu campo, mas a verdade é que os eleitores que votaram nele querem algo parecido nas políticas de saúde, e isso ele não conseguiu fazer.
diz que agora está a querer montar um programa de saúde pública para ver se consegue recuperar esse eleitorado perdido, que já deu um sinal muito forte na eleição para a Câmara dos Representantes. Portanto, Trump tem todas essas condições que nós conhecemos, ele gera dia a dia a política, não tem uma estratégia geral, tem uma estratégia para ter vitórias mediáticas em cada dia e para curto-circuitar o sistema da comunicação instituída com a ligação direta através das redes sociais, em que ele é exímio, mas uma vitória cada dia. Usando sempre como tática a flagelação prévia brutal do adversário, a desconsideração do adversário, o ataque ao adversário, o ataque constante aos órgãos de comunicação social instituídos e a ligação direta, excitadora de uma opinião pública a quem Trump cola ao poder e às elites a imprensa e os mídia, dizendo, não estão do nosso lado, estão do lado do poder instituído. Portanto, nós aqui, com as nossas ligações diretas, temos conseguido dar a volta a isto e estamos aqui a marcar um ritmo diferente para a política americana. Bom, as sondagens... As sondagens não são muito boas. Mas não há nenhuma sondagem que dê uma vitória clara ao Presidente Trump. Agora, no campo democrata é que ainda não está decidido bem se Biden ou outro será o candidato, porque na campanha eleitoral americana até tem bastante influência as eleições primárias, porque as primárias é que vão afinando qual é o que tem mais capacidade para vencer. E no caso dos democratas, a questão central não é saber tanto o que ele pensa, é saber tem qualidades para derrotar Trump. E aí isso é algo que vai ter que ser mostrado nas primárias. Só lá para o fim do ano, quando nós temos as primeiras não é de excluir uma surpresa no campo democrático. Agora, o que acontece por exemplo, figuras como aquele que se apresentava como o John Kennedy do Texas, que é alguém que neste momento não aparece praticamente nas sondagens. Mal. Pode, por exemplo, há um movimento indiciário que eu olhando para trás. Nesta altura, nas sondagens, Obama não aparecia, não é? Era só Hillary. Não. Elizabeth Warren está a passar à frente de Sanders. Isso é um facto. Agora, os candidatos que se destacam no Partido Democrático são candidatos que jogam para os 30%. Sanders tem a mesma idade de Biden, portanto, estão andando nos 76 anos. Sim. Portanto, são pessoas que vão entrar na Casa Branca, quase em cima dos 80. Sim, mas é interessante como essa aliança do avô com o neto, no caso de Sanders, não funciona no caso de Biden, mas funciona no caso de Sanders, porque ele, no fundo, construiu também um programa para agradar os públicos universitários, com o não pagamento de propinas, a liquidação das dívidas dos estudantes americanos à banca para pagar as propinas e os estudos universitários. Portanto, também construiu umas mensagens que arrastou essa juventude. E há nos Estados Unidos, se há nos Estados Unidos também o delírio dos supporters do Trump, há também nos Estados Unidos um delírio à esquerda de apoio por escatologias, utopias, o regresso de ideias. Houve alturas, uma altura da outra campanha, em que não era só o Trump que não entrava nas universidades. Hillary tinha dificuldade em entrar nas universidades porque os apoiantes de Sanders não deixavam sequer andar-se com autocolantes da Hillary nos campos universitários. Portanto, havia ali uma espécie de trincheiramento. Neste momento, a discussão nas universidades americanas sobre questões identitárias atinge o grau máximo de paroxismo. Por exemplo, cantinas que, para agradar aos estudantes asiáticos, fazem pratos asiáticos, são depois massacradas em debates públicos, dizendo que isso é um ato paternal para confiscar a identidade autêntica da cultura asiática. E é algo absolutamente reprovável. Já me garapito.
este comportamento da última semana, em que vimos Trump numa escalada primeiro verbal, relativamente relativamente ao Irão, quando foi o abate do drone americano, dizendo que o Irão se ia arrepender dramaticamente disso. Depois de sido um ato punitivo e, em cima da hora, já com aviões no ar, suspende. A justificação é que iriam morrer 150 pessoas e ele achou que isso era desproporcionado. Qual é o retrato que fica disto? Um líder indeciso ou de um líder com coração de... Não, eu acho que Trump, aliás, seguindo um bocadinho, completando ali um bocado o raciocínio do Jaime Gama sobre a questão que eu acho que aqui é muito importante, Trump de facto cumpriu. Ou seja, a economia, claro que a economia nunca é apenas... Mas a economia não está a contar muito para o Nunca para o é voto, fruto não é? do governo, mas de qualquer maneira, o desemprego, por exemplo, que é uma coisa muito sensível, não é? Está no seu ponto mais baixo de 50 anos, não é? Portanto, aí não há dúvida que é um sucesso. Depois, em relação ao seu núcleo mais conservador religioso, etc., não há dúvida que ele pôs 2 juízes extremamente conservadores no Supremo, portanto, isso é uma garantia, enfim, de decisões e de políticas conservadoras a longo prazo, e, portanto, aí não há dúvida que esse setor também ficou satisfeito. Depois, a baixa de impostos também e a atração, o regresso, enfim, de muito capital aos Estados Unidos. Portanto, aí também, digamos, para os setores mais ligados ao empresariado, aos mais liberais, etc., também ele responde. Portanto, a única coisa que ele não faz, que não cumpre, mas aí não o deixam, não é? É a questão do muro, não é? Mas o muro precisava é muito simbólico. Dos dinheiros, mas precisava dos dinheiros do Congresso e o Congresso não lhe dá o dinheiro, portanto aí ele também tem essa justificação. Portanto, tem essa justificação ou é uma... Vamos lá ver, o muro era nós muitas vezes ignoramos isso, mas meio muro já existe. Já existe, meio e muro foi já o existe, do Obama e sim, já vem foi sendo feito, já vem de longe, quer dizer, muito longe, o não é? muro, como as expulsões de imigrantes mas tem um lado simbólico, foram feitos, ao mesmo tempo permite-lhe ter um inimigo, que ele gosta de ter inimigos, não é? Portanto, ele funciona muito assim, quer dizer, aliás, e mesmo em relação ao México, ele consegue que seja o exército e as forças de segurança mexicanas a patrulharem exatamente do lado deles, portanto ele não há dúvida que vai conseguindo, e nomeadamente em relação, por exemplo, à China, toda esta competição das altas tecnologias, não há dúvida que ele nesse aspecto tem uma capacidade e tem uma agressividade grande. Agora, aqui talvez seja exatamente portanto, agora depende das interpretações, quer dizer, das interpretações é evidente que ainda hoje estava a ver uma crónica qualquer num jornal aqui, que aquilo era um ato de cobardia, quer dizer, portanto, se ele tivesse morto as 150 pessoas era um ato de brutalidade e não sei o que, assim passou a ser um ato de cobardia. Não, eu não sei, o Trump é muito jogador, quer dizer, não tem, e não é de maneira nenhuma, não tem nada a ver, de facto, com um político tradicional, quer dizer, tem exatamente esse tipo de jogadas, às vezes aparentemente surpreendentes, algumas até aparentemente deslocadas, completamente fora às vezes enfim, dos cânones. Ele consegue exasperar as pessoas, porque ele, por exemplo, quantos secretários da Defesa é que ele já conseguiu despedir, não é? Pois, não, isso de facto tem uma rotação muito grande de pessoal, mas não há dúvida que ele passou a adotar este sistema no fundo é um líder nesse sentido, populista ou popular, ou lá o que é, que faz uma ligação permanentemente direta às bases, e portanto vai vindo, vai tirando, vai pondo, mas as pessoas, como ele tem de facto ali uma base de apoio que é inamovível, que são os tais 40, 41, 42%, que são completamente inamovíveis, e de facto os democratas, para conseguirem reunir, exatamente porque estão neste momento também com linhas muito radicalizadas, pelo menos no Partido Democrático, pela primeira vez apareceram, enfim, e até candidatos, não é? Com veleidades de candidatos críticos, por exemplo, de Israel e pró-Palestina. Quer dizer, há coisas no Partido Democrático, em termos de radicalização,
que nunca se tinham passado, além de que toda esta, enfim, chamemos-lhe assim, usando uma expressão também mais trumpiana, toda esta paranoia de correção política que perpassa exatamente em setores que acabam por ser influentes, não é? Porque, como o Jaime Gama estava a dizer, não há dúvida que os militantes normalmente, quer num partido, quer noutro, são mais radicais que o mainstream, só que aqui é uma radicalidade que não sei até que ponto não vai afastar, não é? Afastar exatamente na altura, e não digo que leva a apoiar Trump, mas leva, pelo menos, pode levar a uma abstenção muito forte, se for um desses candidatos radicais, quer dizer, ou então se for um candidato moderado que os radicais não alinhem, não é? E, portanto, há de facto um fator, enquanto o Trump, melhor ou pior, tem disciplinado esses elementos, não é? Do seu lado, até com fenómenos muito interessantes, porque eu acho que um dos fenómenos muito interessantes é exatamente, por exemplo, o apoio de grupos ou setores como os evangélicos, que são pessoas, digamos, de um comportamento altamente Conservador? puritano e conservador nas questões de costumes, ou uma pessoa que, enfim, em termos de costumes, é um homem divorciado várias vezes, com muitos casos, com muitos aferos, com muita coisa, e, portanto, mas aí não há dúvida que é muito interessante isso, quer dizer, porque é a ideia também de utilizar um político, quer dizer, pronto, mas como ele defende esses princípios depois e põe-nos nas instituições, as pessoas fazem, aliás, uma coisa que seria muito mais tradicional nas sociedades católicas, mas não nas sociedades protestantes. Quer dizer, pronto, ele comporta-se de uma maneira, mas os seus princípios são aqueles que nos interessam. E depois lá terá os seus princípios, e sim. E depois nós tem lá sabemos. para representar os evangélicos o vice-presidente. O vice-presidente. Mike Que, aliás, tem o mérito de não abrir a boca. não, e que tem não, uma não coisa. atrapalha. Eu acho que nós já uma vez falamos disso. E eu acho que é um elemento que quando se falava muito na questão do impeachment, quer dizer, alguns democratas mais, quer dizer, com uma perspectiva mais estratégica, pensavam isto ainda pode ser pior, porque este é completamente direitinho e intocável, não é? Quer dizer, o Pence não consta nada, quer dizer, Não consta nada sobre ele. Não consta nada sobre ele. Mas há na sociedade americana, quando olhamos para a sua, inclusive para as sondagens, verificamos que o Trump, de facto, nunca subiu acima dos 50% de aprovação, mas também não desceu abaixo dos 40%. Ele ficou praticamente sempre ali no sobe um bocadinho dos 40%. Parece traduzir, basicamente, aquilo que é, neste momento, a grande divisão existente na sociedade americana. A sua grande base de apoio são os americanos brancos, americanos brancos sem formação superior, portanto, e idosos. E idosos. Mas não é preciso serem idosos. Brancos sem formação superior, se forem nas zonas, nos estados rurais, também o apoio. Estamos a falar de um apoio de aproximadamente 2/3 do americano. E isto ainda é, em termos dos Estados Unidos, ainda é o maior grupo. Ainda é o maior grupo, portanto, representa cerca de 44-45% da população. Portanto, os latinos, os negros, os americanos brancos com formação superior, todos esses ainda são outras fatias, digamos, da população, mas que todas elas tendem a ser... Claro que vai buscar alguns. Portanto, há aqui uma segmentação que parece aprofundar-se e até na própria forma como nós muitas vezes olhamos para a televisão americana e nesta semana para as televisões americanas e para os órgãos de informação, parece cada vez mais vincado. Quem vê CNN, aquilo é uma América. É uma América, quem vê Fox é outra América. E, portanto, e essas Américas não se falam. Mas sabe que isso é um problema agudo. Se você for aos Estados Unidos, atualmente tudo está bem. A economia está bem, o aspecto das cidades está bem, não vê pessoas a esbofetear-se na rua por razões políticas. Mas a verdade é que há uma crispação grande. Outro dia estive numa cidade mais pequena, em Kansas City, e fiquei surpreendido porque, numa homenagem ao presidente Truman,
as próprias pessoas presentes nesse evento, que eram um dos dois campos políticos, estavam a dar até alento à criação de um movimento para que se conseguisse restaurar ao menos um campo de diálogo, de debate racional entre republicanos e democratas, e que ao menos as pessoas conseguissem ir a uma conferência, exprimir dois pontos de vista e mantivessem alguns pontos de diálogo racional e razoável. Bom, quem primeiro, quanto a mim, chamou a atenção para estes problemas há bastantes anos, que agora estão muito presentes na política americana, foi Samuel Huntington. Samuel Huntington, em 2004, publica um livro que eu acho muito importante. Quem é que nós somos os americanos? Exatamente, aliás. Os desafios à identidade nacional americana. Exatamente. Ele que tinha escrito O Choque de Civilizações, acabou a sua vida a teorizar sobre: será que o choque de civilizações também está a ter uma expressão dentro dos Estados Unidos? Será que este modelo, que foi o modelo americano, anglo-saxónico, protestante, não está a ser posto em causa pelos novos imigrantes? Esse livro era muito pessimista. Pelos hispânicos, pelos católicos, pelas religiões orientais. E, portanto, ele teorizou isso com grande profundidade e preocupava-o que os novos Estados Unidos, saídos desses acontecimentos, não tivessem ainda sido capazes de construir uma síntese institucional, uma síntese política, um modelo constitucional adaptado a uma boa resolução desse seu problema de fracionamento, de divisão interna. E a verdade é que ele previu bem. E esse livro, como diz o José Manuel Fernandes, era um livro muito pessimista. Já tinha sido antecedido por outro, em 81, A Política Americana, a Promessa da Desarmonia. Também já era uma primeira indiciação nesse sentido, destas clivagens virem ao de cima. E a verdade é que, no fundo, hoje você tem um Partido Democrático que é um somatório aritmético dessas tais várias minorias, e depois tem um Partido Republicano que, com Trump, se reconstitui no partido core da maioria que hoje se considera minoria branca E ameaçada, exatamente. e ameaçada nos seus estatutos sociais, culturais e económicos. Portanto, que em muitos aspectos é um partido que tem como base eleitoral aquilo que era a base eleitoral do Partido Democrata há 60, 70, 80 anos. Portanto, Claro. a classe Sul, operária por exemplo, branca do Norte e o a classe Sul. operária E o Sul. branca e o Sul. E o Midwest. Portanto, houve uma O Midwest foi sempre republicano. não é a primeira vez que essa mudança Essa se faz dá ao longo da história. Portanto, há uma... É E antigamente a zona portanto, do Nordeste, que era uma zona base republicana, aliás, Sim, eram, sim, por exemplo, sim, Bush sim. pai, e Sim, mas isso hoje foi virou completamente... Mas isso foi a política Aliás, também do Nixon, da Southern Strategy do Nixon, que virou o Sul. Quanto a para o- mim, uma das questões fundamentais da sociedade contemporânea é compreender os Estados Unidos. E não é por acaso que poucos ousam compreender os Estados Unidos. Você não conhece nenhum grande livro japonês, ou nenhum grande livro chinês, ou nenhum grande livro alemão sobre os Estados Unidos. E a historiografia, por exemplo, britânica, é muito incapacitada de perceber os Estados Unidos, porque não deixa de ser uma historiografia centrada na independência dos Estados Unidos e na fratura do Império Britânico. E a compreensão do que é a realidade nova dos Estados Unidos é algo que, estranhamente, não é muito bem captada pela historiografia britânica contemporânea. Os americanos, ao falarem sobre si próprios, também estão a falar como protagonistas.
e têm dificuldade em fazer uma síntese porque se situam no outro campo do debate da sociedade americana. Agora, a compreensão dos Estados Unidos, do seu papel mundial, da própria contextualização da sua sociedade, é hoje uma questão fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. Isso é absolutamente fundamental. E o que se está a passar nos Estados Unidos é algo que vai influenciar o curso da humanidade no futuro. A forma como os Estados Unidos perspectivam a sua maneira de lidar com o resto do mundo, com as questões mundiais, de lidar com os seus problemas internos, é algo que tem consequências, atendendo à dimensão, à importância, ao volume da economia, e não só da economia, da tecnologia, da capacidade militar, da capacidade científica que tem os Estados Unidos. A sua perspectiva sobre o que se pode acontecer naquela região, aparentemente os interesses nesta crise do Irão e dos Estados Unidos são, digamos, contraditórios. O Irão quer pressionar para que haja um conflito, que haja qualquer confronto para resolver, para fazer com que a situação se resolva, porque os Estados Unidos querem, sobretudo, fazer prolongar o torniquete que está a apertar o Irão. Isto é, as sanções estão a funcionar, apertar as sanções está a pressionar o regime, portanto, não interessa aos Estados Unidos fazer subir, em termos de conflitualidade militar, a atual situação. O Irão pode estar interessado em provocar uma escalada para que, com essa escalada, rompa o atual, atual torniquete que o está a asfixiar sem que ele veja grande saída. Portanto, há aqui duas estratégias, mas na qual aparentemente, se pensarmos que são estas, o recuo do Presidente Trump faz todo sentido, não é? Faz todo sentido. Vamos lá ver. Bom, houve mudanças no último par de anos, talvez, ou nos últimos anos, houve mudanças muito significativas, porque, por exemplo, aquela enorme dependência que há uma série de anos os Estados Unidos tinham em termos energéticos do Médio Oriente praticamente desapareceu. Quer dizer, os Estados Unidos hoje, a importação dos Estados Unidos de petróleo anda não chega hoje aos 10 milhões de barris dia, não é? Porque graças exatamente ao shale oil e aos Estados Unidos praticamente duplicaram a produção interna. Hoje, aliás, são os maiores produtores de crudo do mundo, passam a própria Rússia e a própria Arábia Saudita. Portanto, isso é uma ponte da equação que hoje em dia não é muito importante, até porque grande parte do petróleo importado pelos Estados Unidos vem do Canadá, vem do México, vem de algum ainda da África Ocidental, vem ainda algum da Arábia Saudita. Portanto, esse aspecto... E vinha da Venezuela. Portanto, exatamente. Mas, de certo modo, esse aspecto está muito aliviado hoje em dia, já não é, digamos, portanto, tão essencial essa questão. O que não quer dizer que não haja companhias americanas com interesses estratégicos. Depois, temos que ver que ali a dicotomia, digamos, a conflitualidade, que é uma conflitualidade duplamente religiosa, ideológica e religiosa, e também geopolítica e territorial, entre o Irão, de certo modo um bocadinho o Iraque, de certo modo ali alguma área xiita ali do Médio Oriente, e os sauditas, também que têm na sua esfera de influência o Egito e uma série daqueles pequenos estados ali da região, é um conflito, de certo modo, talvez ainda mais importante de qualquer um que possa opor os Estados Unidos ao Irão. E os Estados Unidos, aliás, estão hoje muito aliados ou muito comprometidos, exatamente, quer com os sauditas, quer com Israel, não é? E, portanto, numa certa linha dura. Agora, até que ponto, não é? Portanto, o regular desse conflito, não é? E nesse sentido faz todo sentido que o Trump, de certo modo, tenha recuado perante uma escalada que, enfim, exatamente por ter baixas, uma série de baixas
poderia levar, exatamente, conduzir essa escalada mais rapidamente, nesse sentido faz todo sentido, não é? Portanto, agora, o conjunto de armamentos ali existentes... Digamos, a estratégia americana é mais de longo prazo, não é? Portanto, é manter a atual situação e ir aumentando a estratégia de sanções. A estratégia iraniana é tentar romper aliviar e romper isso com... Porque também, na esperança... Quer dizer, porque na verdade é uma estratégia de provocações diretas ou indiretas, usando mecanismos... E esperando que houvesse, que haja ali, mas isso aí é que de provocação... Eu sei, porque o problema... Através hoje, de terceiros, nomeadamente. O problema não é? hoje, que eu acho que é que nós estávamos habituados a uma equação internacional, que foi a equação, no fundo, da Guerra Fria, que no fundo era uma equação mais ou menos bipolar, mesmo que existia como terceiras forças, ou forças de certo modo não cometidas a um lado ou outro, acabavam numa lógica que era bipolar. E, portanto, também por isso foi possível, de facto, manter, digamos, toda esta Guerra Fria sem maior implicação, digamos, dos Estados da linha da frente. Hoje em dia, mudamos para uma geopolítica que volta a ser muito mais livre, num certo sentido, ou seja, os interesses dos Estados voltaram a ter um peso e há muito menos disciplina, não há dois blocos, quer dizer, a gente vê, por exemplo, Estados que têm, numa dada área, são aliados de outros e noutra área até podem ser concorrentes, competidores ou até adversários. Portanto, toda essa... Uma das coisas curiosas nesta crise foi, há pouco falámos aqui sobre a Índia, que praticamente não tinha política externa, e a Índia acaba de mandar navios de guerra para o Golfo. Não sei se alguma vez tinha feito isso anteriormente. A Índia quer-se afirmar também, já o vem a fazer há uns anos, quer-se afirmar. E depois também há uma coisa muito curiosa, é que, apesar das diferenças aparentes ideológicas, as grandes potências neste momento são governadas por aquilo que a gente poderia chamar forças ou partidos ou dirigentes nacionalistas. A China é, os Estados Unidos são, a Rússia é, a Índia é, quer dizer, o Brasil é, a Turquia é, quer dizer, portanto, também isto dá uma composição, como também os próprios intérpretes e os próprios académicos e às vezes os jornalistas também estão muito habituados às interpretações ideológicas, esquecem que hoje este tipo de governos e de países, quer dizer, uns são democráticos, outros são autoritários, outros até são totalitários, mas no fundo voltou a haver, digamos, uma afirmação clara do interesse nacional como objetivo principal destes Estados. E, portanto, isso também introduz aqui justificações e de certo modo, para um bocadinho as solidariedades ideológicas, não é? Portanto, é um mundo nesse aspecto mais fragmentado e também mais volátil em termos de condutas e de expectativas, não é? Ao mesmo tempo, com riscos acrescidos, porque de facto, enfim, os armamentos melhoraram consideravelmente, a sua capacidade letal também, e portanto também se nota esse medo, não é? De ficar tudo um bocadinho na soleira, na porta, vai-se avançando, mas de certo modo está-se sempre a parar, não é? Porque também ninguém quer passar o tal passo. Mas no caso, por exemplo, o receio no Irão é sempre o problema da arma nuclear. Claro. E agora, na sequência deste processo, o Irão deu um pequenino passo, enfim, depende da perspectiva, se foi pequenino ou não pequenino, relativamente ao retomar do enriquecimento de urânio, que poderá contrariar os acordos que fez com os seis, acordos de que os Estados Unidos já tinham saído, mas o que pode deixar a Europa numa situação inconfortável, não é? A Europa, que neste momento também está numa situação de alguma indefinição, porque não tem vários problemas internos e está basicamente a olhar para dentro, não está muito a olhar para as suas responsabilidades internacionais. Sim, está entretida com essa discussão de saber quem vai ser o trilátero, Presidente do Parlamento Europeu, Presidente da Comissão e Presidente do Conselho Europeu. O que, aliás, é uma discussão que vem mesmo certificar que as eleições europeias servem para muito pouco.
porque dessas eleições não saiu um resultado. Claro. Então é algo em que se fingia que havia uns candidatos a líderes e depois os candidatos são cozinhados em reuniões intermináveis em nome de partidos que não existem, porque não há partidos políticos europeus, é uma ficção. É o als ob em alemão, é o como se houvesse partidos europeus, como se houvesse candidatos a presidentes da Comissão, como se as eleições europeias fossem europeias, no sentido de haver uma comunhão de valores para legitimar a existência de correntes de opinião trans-europeias autênticas. Portanto, a Europa está um bocado nulificada neste momento presente da grande discussão internacional. Se é que não gosta de o estar, porque com isso também se afasta de pôr os dedos nas querelas mais efervescentes da vida mundial atual. Agora, retomando a questão do Irão. Bom, pode dizer-se que o Presidente Obama e já o Presidente Clinton também tinham mandado parar ataques desencadeados, um contra a Síria, outro contra o Iraque, em determinados momentos dos conflitos com esses países. Mas a verdade é que deixa sempre uma preocupação travar 10 minutos antes de atingir o alvo uma operação, porque fica sempre a ideia, então a operação foi decidida num contexto em que não foram analisadas todas as implicações. Depois fazer uma correlação entre perdas humanas e o emprego de força numa questão decisiva que é a retaliação por uma agressão militar é também algo, eu sei que há sempre que ponderar os fatores humanos, mas, digamos, é algo que, para um país como os Estados Unidos, raciocinar dessa forma, não sei se pode constituir isso em regra universal. Assim, não tinha entrado na Primeira Guerra Mundial, não tinha entrado na Segunda, não tinha entrado na Guerra da Coreia. Bem, vamos lá ver. Estamos a falar de um drone não tripulado, sim. Apesar de tudo é diferente de um ataque a Pearl Harbor ou de um afundamento do Lusitânia. Mas não deixa de ser um ato significativo, porque já é o segundo. Não, portanto, mas a ideia que vai haver uma escalada de provocações. Ver os seus drones abatidos sem nenhuma reação, não sei se isso é uma coisa que vá garantir a estabilidade no plano mundial. Depois, há outra coisa que também para mim não está esclarecida, é que foi anunciada uma retaliação sob a forma de um ataque cibernético aos sistemas de defesa aérea, aos mísseis de defesa aérea iranianos. Bom, mas não nos podemos esquecer que quando há um ataque cibernético, também se dá dados sobre o ataque cibernético e faz-se em regra ataques aos sistemas de defesa aérea quando se desenvolve um ataque aéreo e é preciso suprimir os sistemas. Agora, fazer gratuitamente, eu sei que depois foi corrigido dizendo que era sobre as centrais de comunicações com que os iranianos coordenam os seus proxies, os guerreiros do Iémen e o Hezbollah e, portanto, essas articulações e, porventura, também as lanchas que andam a pôr minas nos tankers que passam o Estreito de Hormuz. Portanto, aí acho que, enfim, mas o que é facto é que o presidente Trump, que é um bom articulador da propaganda dia a dia, também quis usar a ideia de ter parado para mostrar que ele é que controla e que ele não é tão excessivo nem tão extremista como os seus conselheiros. Houve aí uma pantofada na linha Bolton e uma tentativa de recredibilização. Aliás, Trump é muito bom na retórica forte, mas quando se chega ao emprego de armamentos, como já se viu na Coreia, é muito restritivo, porque ele tem uma filosofia global isolacionista e não intervencionista. E ele também usou-se. Ele tinha medo, ele no fundo, tem medo de uma escalada, não é?
Sim, Portanto, e porque por ele isso sabe uma prefere escalada, uma escalada verbal. é uma escalada, Uma com a escalada escalada real. verbal ele sabe lidar. Sim, Uma escalada que implique, por exemplo, mortes de americanos, sim. é uma coisa que ele, que ele Sobretudo não... quando começa a campanha eleitoral. Então, no fundo, o Presidente Trump está a delinear também uma mensagem de aproximação aos líderes do Irão como aquela que fez com o Presidente da Coreia do Norte e, porventura, como aquela que tinha enquanto ideia inicial para fazer com Vladimir Putin e depois não o fez, que era a de ir ao adversário para um diálogo direto, um diálogo pessoal, em que se procura inverter a situação existente para prosseguir naquilo que para Trump é essencial, que é retirar os militares americanos das várias áreas de conflito, reduzir a despesa nessa área e endossar essas responsabilidades aos aliados no terreno para que façam mais pela sua própria defesa e para que paguem mais a sua própria defesa, de preferência comprando material militar americano. Bem, e por hoje acabamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.